Olá, amigos e amigas do Nepom, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a este sábado, 8 de abril de 2023. O tema central das nossas palestras doutrinárias deste mês é a representatividade do mês de abril para a doutrina espírita, dialogando alguns marcos. E o tema de hoje, subtema com o nosso amigo Adilton Pugliese, é as origens do Espiritismo. Para iniciar nossos trabalhos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, o Cristo não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar e agradecer a Deus a oportunidade deste momento de estudo, de aprendizado, de confraternização, de união, pedindo que nos conduza nesse trabalho, no nosso dia a dia, que a gente consiga focar na mensagem, consiga compreendê-la e consiga colocar em prática esses ensinamentos. Guia-nos todos, Senhor, aqui da Casa Nepom, e que estejamos sempre juntos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa palestra. Um bom sábado, uma boa palestra. Nossos comentários serão acerca das origens do Espiritismo. Inicialmente apresentaremos algumas definições do que é o Espiritismo. Espiritismo, ou doutrina espírita, é o conjunto de princípios e leis
revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, e que constituem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo, define que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Já em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele define que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Também em O Livro dos Espíritos, encontramos a definição que o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos. Ainda no livro O que é o Espiritismo, o codificador define: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Também Leon Denis, em sua obra Depois da Morte, nos ensina que o evento do Espiritismo é, ninguém se engane, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Também nesse mesmo livro, Leon Denis declara: o Espiritismo é, simultaneamente, uma filosofia moral e uma ciência positiva. Ao mesmo tempo, pode satisfazer ao coração e à razão. Finalmente, podemos destacar também a definição de Gabriel Delane, no seu livro A Alma é Imortal. O Espiritismo foi, certamente, a mais importante e a mais fecunda descoberta do século XIX. Chegar a conhecimentos positivos sobre o amanhã da morte é revolucionar a humanidade inteira, dando à moral uma base científica à revelia de qualquer credo dogmático. Origens do Espiritismo. Em momento culminante de sua vida missionária, Jesus promete aos apóstolos, e em extensão a toda a humanidade, o advento de outro Consolador, o Espírito de Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Diversos movimentos ou episódios surgidos no século XIX podem ser considerados como ponto de partida do cumprimento da promessa do Cristo, que se consolidaria com a denominação de Espiritismo ou doutrina espírita. Allan Kardec, por exemplo, considera que os fenômenos das mesas girantes, ocorridos sobretudo na Europa a partir de 1850, representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Os fenômenos paranormais acontecidos em 31 de março de 1848, no lugarejo de Hydesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, e que envolveram a família metodista de John Fox, sua esposa e as filhas Margaret, Catarina e Leah, podem ser lembrados como uma das fagulhas iniciais do surgimento da nova era. A presença do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo emérito, na casa da médium senhora Prené Maison, em Paris,
em a noite de uma terça-feira do mês de maio de 1855, às 20 horas, para assistir às experiências do fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida, pode ser considerada também, além da iniciação do futuro Allan Kardec do Espiritismo, o ponto de partida da codificação espírita. Há de se destacar, igualmente, a data magna de 18 de abril de 1857, lançamento de O Livro dos Espíritos em Paris e, consequentemente, marco do surgimento oficial do Espiritismo no mundo, como uma alavanca, fazendo-se uma analogia com o pensamento de Arquimedes, que viveu no século III a.C., sábio de Siracusa, uma alavanca que, posicionada no ponto de apoio, caracterizado na promessa de Jesus, daria o impulso para a consolidação da nova doutrina, a qual, estruturada nas 5 obras básicas contendo as suas fundamentações filosóficas, científicas e morais, moveria o mundo. Podemos conceber, assim, a existência de uma atmosfera de universalidade também no que se refere ao ponto de partida da doutrina espírita, em analogia à universalidade do ensino dos espíritos, onde reside a força do espiritismo, citada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Há um episódio nos registros histórico-lendários do Espiritismo que poderemos citar analogamente como um dos primeiros sinais, um dos indícios primordiais da chegada do Consolador. No ano de 1853, em Paris, o professor Rivail e sua esposa, a professora de Belas Artes, Amélie Gabrielle Boudet, sofrem o efeito do golpe de Estado de Luiz Napoleão Bonaparte, ocorrido em 2 de dezembro de 1851, e que avocou a si o título de Imperador Napoleão III, instaurando na França uma política ditatorial e clerical, ficando abolidas a liberdade de imprensa e outras liberdades públicas, manifestado esse golpe, sobretudo, na hostilidade ao desenvolvimento da instrução popular, decorrente do novo ministro da Instrução Pública dos Cultos, fazer reinar na universidade o despotismo e o terror. Essas condições do regime político em sua pátria inibiriam as atividades do professor Denisard Rivail no ensino, durante essa primeira fase do Segundo Império, que foi até 1860. Naquele ano de 1853, outro fato o atingiria. Sua percepção visual diminuíra sensivelmente, a ponto de não poder ler nem escrever. O diagnóstico clínico foi amaurose. Assistido, contudo, por uma sonâmbula, ela identificou apoplexia dos olhos e previu a cura em 3 meses, que se concretizou. Assim, as questões políticas, a doença dos olhos, parecia que infortúnios inesperados, como sempre o são, atingiam o insigne mestre das letras francesas e sua consorte. Mas podemos intuir, igualmente, que o mundo espiritual aproveitava-se daqueles acontecimentos para estimular um recesso nas atividades pedagógicas do mestre lyonês, um aparente repouso preparatório para a nova fase de sua vida. O ano do 50º de sua reencarnação, 1854, seria iniciado com um chamado para trilhar novos rumos em sua existência para cumprimento da missão que lhe fora delegada pelo Cristo e o encontro com a sua equipe de trabalho. Naquele ano de 1854,
Paris vivia a confusão das mesas girantes, fenômeno que havia invadido a Europa após os extraordinários acontecimentos de Hydesville. Como ele mesmo relata nas suas anotações íntimas, no seu diário íntimo que compõe a segunda parte do livro Obras Póstumas, foi naquele ano de 1854 que Rivaio ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Nessa época, já tinha conhecimentos acerca do magnetismo, estando consciente que por meio da ação magnética pode ocorrer produção de fenômenos inusitados. É quando ele se encontra com o magnetizador Fortier, que lhe diz: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. E Rivaio responde: é com efeito muito singular, mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Tempo depois, Rivaio encontra novamente Fortier, que revela: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isto agora, replicou o professor Rivaio, é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. No ano seguinte, em princípio de 1855, Rivaio encontra o Sr. Carlotti, seu amigo de 25 anos, que lhe fala das manifestações dos espíritos e declara: um dia, professor, o senhor será dos nossos. E em maio de 1855, o Sr. Roger convida-o para assistir às experiências. E numa terça-feira, às 20 horas de um dia do mês de maio de 1855, na casa da médium senhora Plené Maison, sobre a qual já nos referimos, a Denizar Rivaio foi testemunha das mesas que giravam, saltavam e corriam, sem condições de poder alimentar dúvida. E ele declara: minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Inicialmente, Rivaio vê no contato com os espíritos a possibilidade de instruir-se acerca do mundo espiritual. Depois, viu que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina. Teve então a ideia de publicar os ensinos para a instrução de todas as pessoas. Ia começar o trabalho da codificação espírita, através de mais de 10 médiuns que prestaram sua assistência ao trabalho, obtendo então dos espíritos as explicações sobre a origem e a finalidade da vida e do destino do homem. Recebe o professor Rivaio mais de 50 cadernos com várias anotações e organiza-os, comenta-os e mais tarde declararia da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas
e muitas vezes retocada no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Quase 2 anos depois daquele encontro com o seu Carlotti, exatamente 18 de abril de 1857, pela manhã, retornava da tipografia 1.200 volumes da primeira edição de O Livro dos Espíritos, de capa cor cinza, com 501 perguntas. Naquele momento, Allan Kardec realizava o sonho que tivera aos 13 anos. Lançava a maior obra de pedagogia voltada para a educação moral dos espíritos que formam a humanidade terrestre. Mais tarde, em março de 1860, é que seria lançada a segunda edição, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, composta de 4 partes com 1.019 perguntas, com o subtítulo Filosofia Espiritualista. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma,
trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua